Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de patrística. Hoje nós iremos avançar para Tertuliano, tá bem? Com Tertuliano nós deixamos os pais gregos e vimos para os pais latinos. O que acontece? Quando você está estudando patrística, você vai estudar aqueles primeiros teólogos cristãos depois dos apóstolos. Isso é chamado de patrística. É um período que vai do século II até o século VIII. Toda a teologia cristã, o berço dela é na parte grega do Império Romano. Então, os primeiros teólogos da patrística são de fala grega, pensamento grego, escreveram em grego. Nós vimos aqui vários deles, mesmo que eles estão atuando em Roma, por exemplo. Ainda assim, a cultura é helênica. Com Tertuliano, o que acontece? A teologia está migrando para o outro lado, que é os teólogos de fala latina, tanto de origem latina, quanto de cultura latina, como também de teologia latina. Eles vão escrever em latim. Mas qual que é a virtude de Tertuliano? Mesmo que ele vai escrever em latim, ele tem cultura grega também. Ele tem formação, e uma formação intelectual altíssima. Esses pais da igreja, eles não são assim analfabetos, não são iletrados, não são irracionais. A maioria deles são todos oriundos das escolas de filosofia do século II, século III, século IV. Filosofia era ensino normativo para a classe culta daquele tempo. Era necessário estudar Platão, Aristóteles, as doutrinas de Sócrates, passar pelos estoicos, passar pelos epicureus, passar pelos cínicos. Todas essas escolas filosóficas existiam. Era necessário também formação na área de oratória, tinha que ler os livros de Cícero, bem? Tinha que ler obras de outros autores também que fossem latinos, mesmo que eles não fossem assim da linha religiosa. Por isso, quando você está lendo patrística, você já tem que saber que está entrando em contato com uma alta intelectualidade profana, que se converteu ao cristianismo, se converteu, veio para a fé cristã. E aqui eu vou apresentar um pouquinho do Tertuliano, porque esse cidadão aqui, ele tem toda essa formação que eu falei para vocês, e ele era um advogado com uma mentalidade jurídica. Ele pensava as coisas de uma maneira legalista. O justo é justo e o injusto é injusto. Ele estava treinado para isso. Quando ele foi abraçado pela fé cristã, ele fez questão de escrever um tratado se despedindo do paganismo. Se despedindo. Formalmente, ele formalizou o desligamento dele de qualquer tipo de escola filosófica, qualquer tipo de escola platônica ou neoplatônica, que tivesse ligação com o mundanismo, para dizer: eu agora sou cristão. Uma das frases de Tertuliano é a seguinte: ninguém nasce cristão. Não adianta, inclusive, ser batizado quando criancinha. Ninguém nasce cristão. É necessário converter-se. É necessário tornar-se cristão. Já no tempo de Tertuliano existia uma prática que era a prática do batismo de crianças. Aliás, o batismo de criança não é do tempo de Tertuliano, tá bem? Se você ver aqui a data de nascimento dele, 155 a 222, que é uma data aproximada, você já está lá no século II, indo para o século III, e os cristãos estão batizando as crianças. Eles batizam. Não é uma tradição bíblica batizar crianças, mas é uma tradição cristã antiga. E como se explica isso? Se explica por causa que eles eram uma sociedade patriarcal. Os romanos, os gregos, os judeus eram uma sociedade patriarcal. Por isso, a religião do pai era a religião da família. Quando o pai se convertia, obrigatoriamente se convertia a esposa e os filhos. Quando a mulher se convertia, isso não acontecia. Por quê? Não era uma cultura matriarcal, e sim patriarcal. O pai se convertia a Cristo. No automático, ele era batizado e também era batizado a família dele, os filhos também. O apóstolo Paulo faz referência a esse tipo de cultura na primeira carta aos Coríntios. Ele fala que o marido descrente santifica a mulher, o marido crente santifica a mulher descrente, e a mulher crente santifica o marido descrente.
o que Paulo está falando? Ele está dentro da cultura greco-romana. A mulher, quando ela é crente, ela vai passar a santidade dela para o marido pela vivência, pelo convívio. Ela vai acabar convertendo ele. Mas no caso dos homens, quando ele é crente, ele passa no automático a fé para a mulher. Esse é um pensamento patriarcal. E aí Paulo fala: de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Paulo está utilizando um fator cultural, bem? Novamente o apóstolo Paulo fala desse fator cultural quando ele vai fazer a conversão do carcereiro em Filipos. Lembrando que o carcereiro de Filipos, ele era um soldado romano, também. Os cárceres eram cárceres romanos. Quem tomava conta do sistema prisional eram os romanos. Quando o carcereiro viu que o apóstolo Paulo e os demais prisioneiros poderiam não estar mais lá, ia se matando. E Paulo pegou e utilizou mais uma vez essa chave cultural e disse o seguinte: não faças mal para você, porque estamos todos aqui. O que eu faço para ser salvo? O homem perguntou. O homem não estava perguntando salvo soterologicamente, tá bem? Salvo para a salvação eterna, salvação dos pecados. Ele queria escapar da condenação de Roma, porque se os prisioneiros tinham escapado, quem ia perder a vida era ele. Então, que tipo de pergunta que ele fez? Ele fez uma pergunta de uma salvação política, uma salvação do tribunal. Paulo trouxe para o fator religioso e disse a eles: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. O que Paulo está pregando? Está pregando uma soterologia, a salvação cristã? Não. Naquele contexto, o apóstolo Paulo está falando da salvação do Império Romano mesmo, que Jesus ia dar um livramento para ele se ele cresce, que só Jesus podia livrar aquele carcereiro naquele momento. Qual o entendimento que nós temos? Nós temos o entendimento de que é uma soterologia, salvação dos pecados, salvação dos crimes diante de Deus. Esse é o nosso entendimento. É por isso que vocês estão fazendo hermenêutica. Hermenêutica tem que ser feita para que a gente não tire o texto do contexto. Está lá dentro do contexto. É uma sociedade patriarcal. Agora, o carcereiro, ele acabou crendo no Senhor Jesus. E de acordo com a crença daquele homem, aí o apóstolo Paulo aplicou a salvação de Cristo nele e na casa dele inteira. Você não tem a conversão da esposa, você não tem a conversão dos filhos, mas Paulo batizou todo mundo. Batizou todo mundo porque a cultura é essa: o pai batizou, a casa toda batiza, todo mundo se batiza. Então, no batismo cristão, esse batismo de crianças, ele tem origem na cultura, mas ele não tem autorização bíblica ou orientação bíblica. Mas o Senhor Jesus também nunca contestou isso, tá bem? O Senhor Jesus nunca disse que as crianças não podiam ser batizadas. Agora, o que foi dito é o seguinte: arrependam-se para ser batizados. Essa doutrina do arrependei-vos e sede batizados é de João, tá bem? João Batista. João Batista, ele também batizava o pai que vinha confessando os seus pecados, e ele batizava as famílias dos pais também, porque era uma tradição. O batismo era uma tradição. Só que chega nos dias de Tertuliano, o que acontece? Ele vem para o Evangelho. Essa prática de batizar as crianças de nascimento, ela causou um problema gravíssimo na moral da igreja, tá? Na moralidade, moral. Gravíssimo. Como a criança ela já nascia e ela já era batizada, ela não passava pela experiência da conversão. E ela ia se acostumando com a igreja, e se acostumando com o sermão, e se acostumando com o ritualismo. E isso foi baixando o nível de moralidade dos cristãos. Os cristãos estavam muito mancomunados com a sociedade romana. Existia um autor no tempo dos pais da igreja chamado Petrarca. Esse Petrarca, ele era um sátiro. Ele tirava sarro da sociedade romana. E ele escreveu muitas obras, inclusive uma chamada Satyricon, onde ele descreve o baixo grau de moralidade da comunidade romana. Eles eram muito imorais do ponto de vista cristão. Não tinha problema nenhum para eles. O que tem problema para nós, não tinha problema nenhum para eles. Só que como você está vivendo dentro de uma sociedade, é natural que aquela cultura daquela sociedade venha para o seu cristianismo, venha para o seu evangelho. Você começa a viver de acordo com a sociedade sem nenhuma distinção. Isso incomodava Tertuliano, porque ele era um moralista.
Tertuliano era um moralista. O certo é certo, o errado é errado. O santo é santo, o profano é profano. O divino é divino, o diabólico é diabólico. Para ele tinha que ter uma linha divisória muito clara. O que fazer e o que não fazer. Ele está se convertendo a Cristo dentro de uma sociedade cristã, onde muitos e muitos e muitos cristãos estão no mesmo padrão de moralidade que a sociedade romana. O que começa a fazer Tertuliano? Escrever contra o baixo nível de moral dos sacerdotes, dos cristãos, dos comerciantes cristãos, dos navegantes cristãos, dos pais de família cristãos. Ele começa a moralizar. Ele não entra diretamente para o sacerdócio, ele não se torna padre, no caso. Só que ele não abre mão de escrever sobre a moralidade cristã. Ora, será que a gente tem que pensar isso nos nossos dias? O que tem a ver moralidade com espiritualidade? O que é espiritualidade e o que é moralidade? E uma prática, essa prática ela é suficiente para poder nos colocar em ponto de salvação, como o batismo, por exemplo, batismo de crianças? Ele usa uma palavra que é sacramento. Sacramento. O que ensinavam os padres do tempo de Tertuliano? Que o sacramentum, ele era um mistério. Só que a palavra mistério, tá bom? Quem usa são os gregos. Os latinos estão usando sacramento. O sentido parece o mesmo. O que é um mistério? Mistério é a participação do humano junto com o divino. Isso é um mistério. Então o divino está oculto, está misterioso, oculto mesmo. Ninguém tem acesso. Mas o ser humano quer ter acesso ao mistério. O que faz então o ser humano para ter acesso ao mistério? Ele vai passar por um sacramento. Esse sacramento é a união de um elemento físico com um elemento espiritual. Qual que é o elemento físico? A água. Qual que é o elemento espiritual? A palavra. Então o elemento físico, a água, mais o elemento espiritual, a palavra, vai dar um sacramento. E só precisa de um mediador. Quem é o mediador? O sacerdote. O que faz o sacerdote? Ele pega a pessoa, pode ser a criança, pega a água e ele então, com aquela água que está orada ou benta, benzida, sacramentada, uma água que está, uma água misteriosa, uma água espiritualizada, ele pega aquela água que agora está sacramentada e em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, batiza as crianças. Batiza as crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, e assim surge também o batismo por aspersão. Batismo por aspersão é só jogar a água sobre a pessoa. Foram encontrados vários batistérios também do tempo dos apóstolos e do tempo dos pais da igreja. Esses batistérios eles eram rasos, tá bem rasinhos mesmo, pia no chão. Então não tinha como a pessoa ser mergulhada. O que fazia-se então? Pegava a pessoa, ela entrava na pia e jogava água sobre ela. Aí depois as pias ficaram suspensas, colocava a pia um pouquinho mais acima, pegava da água e aspergia na cabeça da pessoa. Por isso que o batismo por aspersão é uma tradição cristã, mas também não tem base nas Escrituras. Não está ensinado isso nas Escrituras, é uma tradição. A gente viu aqui, quando nós estávamos estudando sobre Irineu, sobre Justino, sobre Inácio, que a tradição da igreja, é fortíssima. O que é a tradição? É a ponte entre os apóstolos e os pais, tá vendo? É a ponte. Havia uma prática, os apóstolos não escreveram contrariando, porque se fosse pecado, se fosse errado, se não fosse permitido, o apóstolo escreveria: não batiza por aspersão, não batizem as crianças. Mas os apóstolos não escreveram. Por eles não haverem escrito, a gente sabia então que havia uma tradição, mas também não havia uma recomendação: batizem as crianças, batizem por aspersão. Essa discussão do que é escrito sagrado e o que não é escrito sagrado vem até os nossos dias. Eu procuro saber o seguinte: olha, o que é que eu posso, o que é que eu não posso?
Aí tem uma tradição na história da igreja dos taboritas. Os taboritas são aqueles que dizem o seguinte: pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a Bíblia proíbe. A Bíblia precisa proibir expressamente. Se ela proíbe expressamente, é pecado. Se a Bíblia não proíbe expressamente, é uma questão de consciência. Pode não ser pecado. Pode ser pecado para uma pessoa, pode não ser pecado para outra pessoa. Para que seja pecado, a Bíblia tem que falar taxativamente: isto é pecado. Essa é a tradição dos taboritas. Tem outro lado que pega e fala o seguinte: não é assim que a gente tem que pensar. Para ser pecado, não precisa a Bíblia dizer expressamente que é pecado. Só o fato da Bíblia não recomendar que se faça, já pode ser pecado. Porque o que é certo, a Bíblia manda fazer. Se a Bíblia não mandou fazer, é porque é pecado. Você vê a discussão que vocês estão entrando agora, que estão recebendo formação teológica. Eu quero saber se é pecado usar calça comprida ou não. Estamos no século 21. Usar a calça comprida é uma discussão do século 20. A mulher deve ou pode usar a calça comprida ou não? Ou tem que usar saia? Aí vem uma turma que vai pegar um texto e vai dizer o seguinte: o homem não utilizará roupa de mulher e a mulher não utilizará roupa de homem. E com esse texto vai construir, tá bem, uma doutrina. Para que serve esse movimento teológico que nós estamos fazendo aqui? É para que quando chega uma situação dessa aí, de uma discussão dessa daí, você saiba colocar o texto dentro do seu contexto. E se você colocou o texto dentro do contexto, realmente existem calças que elas são modeladas para o corpo feminino, e outras calças que são modeladas para o corpo masculino, e calças que são unissex. Quer dizer, o parâmetro é esse. Não pegue uma roupa que foi artisticamente, esteticamente moldada e modelada para o corpo feminino e vista. Porque a cultura e o uso estabelece que é feminina. De igual forma, um corte de cabelo. De igual forma, um monte de costumes, apetrechos, brincos, óculos, batom, sapato, um monte de coisa. Você já tem um princípio. Quando o Moisés estava escrevendo: o homem e a mulher não devem colocar roupas um do outro, ele está colocando um princípio. Se está modelado para a mulher, que a mulher use. Se está modelado para o homem, que o homem use. E não faça vice-versa. Bom, é por isso que a gente estuda teologia, para poder aguçar a nossa inteligência, saber responder. E agora, o que é o pecado? Pecado é aquilo que a Bíblia proíbe. A Bíblia tem que proibir especificamente, ou não? Aquilo que a Bíblia autoriza especificamente é que é certo. Se ela não autorizou, é pecado. Pegaram esse ponto? O que eu estou trazendo para vocês aqui? Eu estou trazendo Tertuliano. Essa é a inteligência de Tertuliano. É a inteligência que ele tem por causa que ele tem que moralizar. Tá bem? Moralizar. E ele vai moralizar mesmo. O que é o certo, o que é o errado, o que é o justo, o que é o injusto, o que é o santo, o que é o profano, o que é a verdade, o que é a falácia, o engano. Tertuliano vai fazer isso aí, e ele é o primeiro teólogo latino. Os outros são gregos. Vai escrever em latim. Bem? Tem algumas ideias dele aqui que eu vou passar para vocês, e a nossa aula vai ser bastante produtiva hoje, também um pouco mais extensa do que as demais. Então vamos lá. Primeira ideia dele. Eu vou falar aqui, eu já dou uma pausa. Bom? Apesar de ser intelectual, Tertuliano assumia uma postura anti-intelectual em sua fé religiosa. Ele dizia: creio por ser absurdo, porquanto pensava que as doutrinas da fé não fazem sentido diante da razão humana. Quanto a isso, ele diferia do método usado pela maioria dos apologistas cristãos, os quais lançavam mão de bem arquitetados raciocínios e de eficazes argumentos filosóficos em favor da fé cristã. Bom, eu estou vindo do mundo acadêmico, estou vindo do mundo filosófico. Está todo mundo tentando adequar os costumes mundanos com os costumes cristãos, o padrão da sociedade com a sociedade cristã. E estão fazendo isso aí de uma forma assim genérica ou generalizada. Está todo mundo fazendo isso, inclusive os teólogos também.
Tertuliano, ele vem radicalizar, ele fala, está tão misturado, mas está tão junto que eu não sei a diferença entre cristão e não cristão, eu não sei. E não sei a diferença entre um sermão e uma peça de oratória. E não sei se ele é um teólogo ou se ele é um filósofo. Porque estão pegando as escrituras e estão utilizando as escrituras como se fosse um manual de filosofia de Platão, dos estoicos, do Sêneca. O que faz Tertuliano? Ele radicaliza. E ele radicaliza dizendo o seguinte: não existe comunhão entre Atenas, que é o centro filosófico do mundo, e Jerusalém, que é onde o Senhor Jesus faz a obra de redenção. Ele usa uma metáfora, ele está dizendo o seguinte: religião é religião, filosofia é filosofia, razão é razão, fé é fé, profano é profano, santo é santo, Bíblia é Bíblia, e escrito filosófico é escrito filosófico. Aqui surge o fundamentalismo de Tertuliano. Uma das frases que ele utiliza é o seguinte: eu creio, porque é absurdo. O que é proposto para mim é a fé. Eu não preciso entender. Um homem de 33 anos, pendurado numa cruz, sangrando até a morte, e sendo apresentado para mim como sendo o salvador da humanidade. Você não precisa entender. Você não precisa entender nada. Deus não exige que você compreenda a doutrina da salvação. Deus não exige que você compreenda as palavras de Jesus. O que Deus pede é que você creia que aquele homem é o Filho de Deus morrendo pelos seus pecados, ponto. Só que isso aí uma coisa é eu falar para uma pessoa iletrada, sabe? Uma pessoa iletrada que não gosta de ler, não escreve bem, não valoriza a cultura. Aí eu falo para ele, e ele não raciocina muito, ele fala: eu creio. Outra coisa é você falar isso aí para uma pessoa racionalista, um intelectualista, um pesquisador, alguém que é acostumado a criticar tudo sobre todas as coisas. E no caso do Tertuliano, isso aí é grave, por causa que ele é um questionador, ele não deixa passar nada, ele filtra mosquitos mesmo, é a moral dele, ele era um moralista. E isso é muito comum na vida de muito cristão que é moralista também. Os cristãos moralistas, eles, mosquito aqui, mosquito ali, mosquito lá. Ele vai filtrando mosquitos, né? Não significa que ele já está engolindo camelos, mas é uma das virtudes, se eu posso dizer, dos cristãos moralistas. Eles têm um olho clínico para aquilo que está fora do lugar, para aquilo que está estranho, esquisito, fogo esquisito, sabe? Ele é um moralista. Não significa que ele está olhando para si mesmo, mas que ele está olhando, está olhando. E se ele está olhando, chega uma hora que ele vai apimentar a língua. Ele apimenta a língua e ele vai começar a atirar mesmo. É o que o Tertuliano faz, com o risco de o tiro voltar contra ele. Vai voltar, porque não tem jeito. Se você coa mosquitos, você vai ter os seus camelos colocados diante de você. Ou na linguagem de Jesus, você vê o cisco no olho do teu irmão e as pessoas estão enxergando uma trave que está diante do seu. Não tem jeito, isso aí é um automático, entendeu? Você vem lá com a biribinha e o pessoal já coloca logo as bazucas na sua cabeça. Não tem condições. Porque as pessoas que vivem na imoralidade não querem ser censuradas por ninguém. Porque ela vive na imoralidade e ela não quer que você diga que a imoralidade dela é imoralidade. Ela quer que você cuide do seu nariz, pô. Vai cuidar do seu. Está sentado que nem um macaco, né? Sentado em cima do próprio rabo e olhando o rabo dos outros. Isso aí não é pejorativo, é uma coisa que se fala o seguinte: você está tão preocupado em moralizar os outros, mas não consegue moralizar a si mesmo. Então a acusação vem na hora. Quando o Tertuliano começa a levantar a questão da moralidade, mas vão atacar ele direto, porque ele vai falar o seguinte: não há comunhão entre Atenas e Jerusalém. A nossa sabedoria não vem dos rincões dos filósofos, e sim dos pórticos de Salomão. Ele está dizendo que a nossa sabedoria vem do Espírito Santo. Mas quem está falando isso aí? É Tertuliano, camarada que é filósofo, teólogo, advogado, escritor, conferencista, palestrante, orador, é um intelectual. E ele vai falar teologia, mas ele tem que ir lá beber na filosofia. Ele é obrigado a falar filosoficamente. Ele é obrigado. Então até hoje o pessoal pega e fala: ele é um hipócrita. Está condenando aquilo que ele mesmo pratica. Quer dizer que o outro fazer é errado, mas ele fazer não é errado. É uma crítica que tem contra Tertuliano.
E por que ele fazia isso? É justamente para preservar a ideia de que nós estamos tentando racionalizar tudo. Você quer racionalizar a cruz? Você quer racionalizar o Evangelho? Quer racionalizar a pregação, meu irmão? Porque o teólogo tem esse problema. Agora, eu não sabia pregar antes, mas eu estudei homilética. E depois que eu estudei homilética, agora eu sei pregar. Agora eu sei fazer introdução. Agora eu sei dividir o meu sermão em 3 pontos. Agora eu sei fazer uma conclusão. Agora eu controlo o relógio. Agora eu não derrubo mais o copo com água. Então agora você sabe pregar. Ótimo, né? Bom para você e bom para quem te ouve também. Mas é aquele que não vai fazer teologia, que não vai fazer homilética. O que vai virar na sua mão? Esse daí não deve pregar. É o que eu vou dizer. Não deve pregar. Se não está preparado, vá sentar. Porque eu não tenho que perder 40 minutos da minha vida ouvindo um cara que não se preparou para pregar. Você vê que já começa a melhorar o sentido crítico, né? Vai ficando bem aguçado. Então a primeira ideia que a gente vai falar aqui do Tertuliano é essa questão. Eu vou até parar um pouquinho para a gente discutir aqui, tá bem? Que é, qual é o lugar da razão na nossa fé? Qual que é o lugar da razão na fé cristã? E esse ponto Tertuliano diz o seguinte: o lugar da razão é debaixo do joelho. Eu creio, e eu creio porque é absurdo. Eu creio porque eu não consigo chegar lá raciocinando. Não é uma questão matemática. Aliás, a matemática eu até consigo questionar, mas a fé eu já não consigo questionar. É uma questão de Deus. Então vamos lá. Vocês estão com vontade de perguntar?